hoje o nosso programa inteirinho dedicado à mulher. Dia 8 de março foi o Dia Internacional de todas nós, né? E como eu digo, o Dia da Mulher não é só um dia, é o ano inteiro. E quando se fala em mulher, se lembra a mãe. Lembrando a mãe, se lembra filhos, família. E hoje eu entrevisto Larissa Mello, psicóloga, que tem muito para nos ensinar e orientar sobre o autismo. Tudo bom, querida? Tudo bem, você? Também, obrigada por ter vindo. Ô Larissa, a criança nasce com autismo ou ela pode adquirir durante a vida? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a criança começa a apresentar os sinais a partir, às vezes, de 1 ano, 2, os pais começam a observar. O mais comum, assim, é até os 3 anos, que evidencia muita diferença do desenvolvimento de uma criança típica para uma criança atípica, né? Quando é jovem já não tem perigo de ter autismo, né? Não, ele já nasce com esses comportamentos, com esse né? comportamento. Isso, é um transtorno comportamental mesmo. E você, nesse seu estudo que eu estou acompanhando, tem sentido que o tratamento tem melhorado muito as crianças? Então, eu trabalho com a análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem da psicologia, que tem tido várias evidências científicas, que é a abordagem que tem mais resultado no tratamento, né? Então, as crianças mudam muito, tem muita possibilidade de ter uma vida mais adaptada, mais funcional, em que elas trabalham, podem se casar. E essa é a principal angústia dos pais, né? Uma das principais é, e quando eu me for, né? Com quem a criança ela vai ficar? Então, assim, os pais sempre estão buscando aí os tratamentos em que a criança possa desenvolver melhor e ter, sim, essa vida mais independente. Tem vários graus de autismo? Tem. Assim, o critério diagnóstico ele foi mudando ao longo dos anos, né? Conforme mesmo foi se observando e definindo melhor. Então, a psicologia, né, a psiquiatria, existe um manual de diagnóstico que ele determina assim, os principais sintomas, as principais características, né? Então, assim, ao longo dos anos foi se estruturando melhor e hoje é bem claro os principais sintomas. Então, eu acho bom você olhar para aquela câmera e explicar, porque muitas pessoas confundem muito autismo com dislexia, ou que a criança tem esse temperamento. Era bom a gente dar um ponto para que os pais pudessem analisar e encaminhar para uma psicóloga. Porque às vezes não conseguem entender o modo que o filho se comporta. Sim. Então, o ponto principal é que se o seu filho tem algum atraso, que você observa, né? Assim, comparando com o irmão, com o sobrinho, com algum outro parente. Se você observa alguma diferença, você precisa procurar um tratamento. Então, tratamento comportamental adequado, né? Um psicólogo. Se ele tiver alguma deficiência na fala, né? Alguma dificuldade, se ele ainda não fala, procure um fonoaudiólogo. Né? E isso é muito importante, mesmo sem o diagnóstico pronto, porque alguns pais eles falam assim, eu vou ainda no médico, eu ainda vou ver, eu vou pegar o diagnóstico, mas antes de ter esse diagnóstico mesmo, ele já pode ter um atendimento, isso a gente chama de tratamento precoce, que é fundamental. Quanto antes a criança iniciar em tratamento, melhor o prognóstico, né? Melhor o desenvolvimento dela e por aí a gente... Todo autista, ele gosta de ficar sozinho? Ele costuma se isolar das outras pessoas? Não. Cada criança é diferente uma das outras, né? E os autistas também. Então, uns gostam mais, outros gostam menos de algumas coisas. Uma característica importante é que alguns são hiporresponsivos e outros hiper. O que é isso? Alguns ouvem qualquer barulhinho, por menor que seja, e isso dificulta o aprendizado dele numa escola, por exemplo, porque ele não consegue se concentrar. Outros não. Para receber esse estímulo auditivo, visual, tátil, ele precisa de muito. Então, ele precisa de um som muito alto, né, de um toque muito forte. Então, alguns não gostam, né, que fica essa impressão, não gostam de abraço, não gostam de toque, por conta disso, porque eles sentem muito. Então, até um olhar muito direto incomoda eles. E aí o contato visual ser também um dos principais critérios aí, né, e características em que a criança não gosta.
Mas não é que ela não gosta, é que isso atinge ela de uma forma diferente que atinge a gente, né? E quanto aos pais, como eles devem... Primeiro, eu sinto assim, é que querer ignorar é pior. Porque tem pais que, não, meu filho não tem nada, então presta atenção, porque quanto mais cedo, melhor. E qual é a posição dos pais quando eles têm filhos autistas? Eles também são passados por um tratamento psicológico? Porque tem que saber lidar, né? Tem. Então, eu falo assim, qualquer doença, uma gripe que seja, você tem a gripe, você sabe, você está com coriza, você está incomodado, dor de cabeça, dor no corpo, você não vai tomar um remédio? Então é a mesma coisa, você não tomar o remédio te faz continuar mal. Então o autismo é a mesma coisa, você precisa ir atrás do tratamento para o quanto antes você ir resolvendo aquelas questões, né? E a família é fundamental do ponto de vista que ela é quem vai responder por aquela criança. A criança não vai sozinha, né, atrás dos tratamentos, de todas as terapias. Então a família precisa se envolver, né? As terapias não são só com a criança, os pais precisam dar continuidade em casa. Mesmo as terapias fonoaudiológicas ou fisioterapêuticas, né, que são diferentes da psicológica, mas todas precisam ser também feitas em casa, alguns exercícios, né, algumas atividades, porque isso intensifica mais o tratamento. O tratamento só no consultório, ele é muito pequeno, né? Por mais que seja intensivo, porque os atendimentos são até às vezes 5 vezes na semana, de segunda a sexta-feira, às vezes 2 horas ao dia, depende muito do caso. É intenso, mas ainda assim, em casa, é melhor, supre mais, né? E os irmãos e os amigos devem entender também para saber lidar com aquela criança, para não deixar ele se sentir inferiorizado, né? Porque o sentimento, eu acredito que é o mesmo, né? É uma questão neurológica. Qual o seu telefone para os pais que querem tirar dúvidas? Então, meu telefone é 993019119. E aí você pode, inclusive, ajudar, né? Sim, tirar alguma dúvida, marcar alguma consulta, né? Eu achei muito bom você ter vindo, viu? É uma coisa que eu tinha muitas dúvidas também. Então, a gente percebe que a gente ouve muita coisa sobre o autista, né? E nem tudo é exatamente como uma regra geral. Então, fique antenado, porque o autismo, ele pode ser minorizado com os tratamentos. Sim. E como ela disse, a pessoa pode casar, viu? Ter uma vida normal. Obrigada. E não sai daí, porque hoje é o dia que a gente fala muito sobre família, sobre filhos. E agora, um breve intervalo. E nós voltamos já já.